Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço fraterno àquelas pessoas que possam acompanhar em outro dia esse vídeo. Esse é um estudo semanal que realizamos todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo Facebook, né, da Casa Espírita aqui de Bebedouro, São Paulo, que é a página Allan Kardec C Espírita. E também pelo Instagram paulo.sampaio. Hoje, dia 19 de agosto de 2021. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos proteja para que possamos aproveitar bem os ensinos que buscaremos esta noite na doutrina espírita. Meu abraço, meu boa noite aqui a todos os amigos e amigas que vão chegando. A Thelma Fonseca, muito boa noite. Antônio Sérgio Beleze, a Lourdes Bonafim Mendes, a Neuza Beleze, Odete Oliveira, muito boa noite. Amiga Celinha Lombardo, do Calvário ao Céu aqui de Bebedouro. A Cláudia Almeida, amiga muito querida. Anderson Tavares, muito bem-vindo, meu amigo, boa noite. A Juliana Maria Brás, também sempre estudando aqui conosco, muito bem-vinda. A amiga Vera Luzia Lopes, também sempre conosco, acompanhando os estudos, nos ajudando. A Lélia Assi, também aqui, boa noite, Lélia. Neuza Marquisola, muito bem-vinda, amiga. O nosso amigo lá de Pongaí, Luiz Otávio Henrique, muito boa noite, muito bem-vindo. Muito bom, pessoal. Vários amigos e amigas aí que estão conectando também. Na semana passada, nós estudamos aquele tópico comemoração do Dia dos Mortos, né? Funerais. Falamos do Dia de Finados, né? E hoje nós vamos estudar um tópico que se chama Retorno do Espírito à Vida Corporal, Prelúdio da Volta. Então nós estamos iniciaremos hoje, né, o capítulo 7 da segunda parte do livro. Nós ficamos um tempo bastante longo no capítulo 6. O capítulo 6 do livro foi bem longo, né, da segunda parte do livro. E hoje nós iniciaremos então esse capítulo 7, tá? Restou apenas uma pergunta para finalizar o tópico passado, que nós a faremos, que é a 329, e depois já iniciaremos esse capítulo novo de hoje, tá bom? Vários amigos aqui que foram chegando, a Cláudia Laforga de Toledo, a Isabelle Fonseca, muito bem-vinda, Isabelle, boa noite. O nosso amigo Marcos Umeda, aqui no Instagram também a Sônia Rocha Neves, aqui também, a Regina Varalda, muito bem-vindas. Nosso amigo Ari Carrasco, muito bem-vindo, viu, Ari? Um amigo lá de Pelotas, né? Rio Grande do Sul, lá do Centro Farol de Luz, muito bem-vindo. A Jane Fernandes, também aqui com a gente. Daniela Pimenta Neves, boa noite. A Fátima Bovo Fernandes. Jaqueline Café, que bom, tá conseguindo acompanhar hoje aqui ao vivo, né, Jaqueline? Muito bem-vinda, viu? Ana Lúcia Olive Matos, Leandro Boré, muito bom, pessoal. Então, nós vamos partir da questão 329, tá? Como disse, só para encerrar o tópico passado e já iniciamos. Que bom, né, Jaqueline? Jaqueline estuda com a gente aí no grupo de estudos e sempre acompanha os estudos também, às vezes não consegue aqui ao vivo, né, online, mas que bom que deu certo. A nossa amiga Juliana dizendo aqui, né, boa noite a todos, queridos irmãos, ao querido irmão Paulo, em nome do nosso amigo
Geraldo Magela, que não vai poder estar presente, mas me pediu para deixar seu recado. Ah, que legal. Deixando aí o abraço, né? Boa noite, a lembrança do amigo Geraldo Magela, um querido amigo que estuda conosco também, sempre está aqui. Obrigado, Juliana. Deixando aí a mensagem do amigo, né? A Marilena Liporini também. Então, pessoal, vamos lá. Questão 329, tá? Isso finalizando o anterior. Allan Kardec pergunta: o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? Uma pergunta interessante, né? Porque nós percebemos realmente essa tradição, né? Esse respeito, essa forma de consideração e respeito com os mortos, né? Até algumas tradições, alguns rituais. Então ele pergunta se é efeito da intuição da vida futura. E os espíritos respondem que é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria a esse respeito. Então fica claro aqui que essa forma de respeito aos mortos realmente é uma intuição da vida futura, ou seja, de que a vida prossegue após a morte do corpo. Se não fosse assim, né, se não prosseguisse, se não tivesse essa certeza de que prossegue, não haveria necessidade de nenhum cuidado com os mortos, nenhum respeito, né? Se a gente se lembrar, por exemplo, lá no Egito Antigo, né? Aqueles faraós, aquelas múmias, todo aquele cuidado, aquele respeito, aquelas tradições, né? Em várias também, ou em vários outros povos, né? Essa questão dos reis, todo aquele cuidado com os mortos. Então, isso aí é uma intuição que os povos sempre tiveram, né? E tem de que a vida prossegue, algo que a gente traz conosco, né? Mas creio que essa questão basicamente seria em torno disso, né? A gente já vai iniciar então o tópico de hoje, que é o capítulo 7, iniciando pela pergunta número 330, tá bom? E nós vamos falar então, o assunto de hoje basicamente é reencarnação, né? Pergunta então Allan Kardec: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Vejam que é uma pergunta interessante, né, de Allan Kardec. Porque imaginem, o espírito está lá no mundo espiritual, vamos supor, já faz algum tempo que ele esteja lá, se a gente imaginar assim, desencarnou, já faz algum tempo que está lá numa colônia da espiritualidade, aguardando, ele sabe que ele vai reencarnar. Mas a pergunta é, sabe a época? Ou seja, será que ele pode dizer assim, daqui 5 anos, daqui 10 anos, tem um prazo já marcado, uma data, né? E os espíritos respondem: eles pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então aqui os espíritos fizeram uma analogia, né, uma comparação com a morte, bastante interessante. Porque nós que estamos aqui encarnados, nós sabemos, né, com certeza absoluta de que um dia passaremos pela morte do corpo. Isso é uma certeza. Agora, quando nós passaremos pela morte, não sabemos. Então eles fazem essa comparação com a reencarnação. Os espíritos também sabem que reencarnarão, é uma certeza. Por que é uma certeza? Porque a reencarnação é uma lei divina. Não é uma opção, reencarno ou não reencarno. Não, é lei divina. Deus criou dessa forma e todos nós, sem exceção, a única exceção são os espíritos que chegaram ao nível de perfeição, como Jesus, né? Que já estudamos lá atrás. Espíritos que atingiram o nível de espíritos puros não têm mais necessidade de reencarnar, porque já estão num nível, alcançaram um nível que dispensa a reencarnação.
eles só encarnam em missões, como Jesus veio aqui na Terra, mas não é aquela reencarnação necessária para progresso, né? Então, os espíritos sabem que vão reencarnar, mas não sabem a data, né? O período corretamente. Que mais aqui? Então eles dizem, né, que os espíritos têm um pressentimento, é interessante isso, né? Olha a metáfora que eles usaram, como o cego que se aproxima do fogo. Imaginem, né, a cena, o cego, ele vai se aproximando, quanto mais ele aproxima do fogo, mais ele sente o calor do fogo, né? Ele sente que ele está mais próximo. Então assim também é a reencarnação. O espírito vai sentir um pressentimento de que está chegando o momento, mas não é aquela coisa determinada a data, né? Então, outra coisa que a gente pode pensar, como existe o planejamento reencarnatório, é lógico que, quando ela está bem próxima, os espíritos já vão perceber, porque já começa todo o planejamento, começa a se dar uma atenção mais de perto para aquela reencarnação. Então, ele sabe que está aproximando, né? Agora, o espírito pode ficar no mundo espiritual um tempo variável, né? Não tem uma data fixada, né? Ele pode ficar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, né? Isso aí depende da necessidade de cada espírito, né? Que precise de um tempo maior ou menor para reencarnar. Tudo bem aí, pessoal, quanto a essa questão? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Uma boa noite a todos que chegaram aí depois que iniciamos. Muito bem-vindos. Fiquem à vontade aí se quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, tá bom? Maria Virgínia dizendo aqui, cheguei atrasada, mas cheguei. Que bom, Maria Virgínia. Fico feliz, mesmo que atrasado um pouquinho, não tem problema nenhum. O importante é chegar, né? Que tudo bem, então. José Alves de Toledo aqui com a gente também. Boa noite, viu? A Rosa Luzia Soares, Cleusa Bueno, quantos amigos e amigas, muito legal. A Celinha dizendo aqui que em um dos livros, né, de André Luiz, cita uma referência sobre isso. O André Luiz é uma obra assim, fantástica, né, com exemplos para tudo, né, que se fala de vida na espiritualidade. André Luiz é excelente, né? Eu estou sempre aqui falando em André Luiz, porque a gente estuda também André Luiz na Casa Espírita, né? E a gente gosta muito dessas obras, e ele fala, né, bastante isso, Celinha, principalmente no livro Missionários da Luz, né? Que ele trata da reencarnação de Segismundo. Quem quiser conferir depois, é um livro muito bom, né? Todos são, mas nesse livro ele trata um processo reencarnatório em detalhes. Se alguém quiser conferir depois, lá direto no capítulo, que trata da reencarnação de Segismundo, tá bom? Então vamos mais uma questão aqui. A número 331, a pergunta é a seguinte: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Vejam que, como Allan Kardec quer saber detalhes, né, sobre a reencarnação. Então eles dizem assim, muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Vejam, né, que então, se os espíritos preocupam com a reencarnação, depende totalmente da evolução deles, né? É isso que está claro aqui. Porque ele está dizendo que tem espíritos que não pensam na reencarnação, nem sequer a compreendem. Vejam que interessante isso. O espírito desencarnado não compreende o que seja a reencarnação. E não é, isso é comum, acontece, porque tem espíritos com pouca evolução espiritual que eles não têm um conhecimento maior da lei divina. Não é porque desencarnou que ele passa a ter um conhecimento amplo das coisas. Tem espírito que sabe menos que o encarnado, né? Então é comum acontecer isso entre espíritos com pequena evolução espiritual. Eles estão dizendo aqui, né? Nem sequer compreendem a reencarnação. Então eles nem preocupam, né?
são aqueles espíritos que acabam voltando meio que sem saber direito o que está acontecendo. Só que os mais adiantados, é lógico que se preocupam, né? O espírito, a hora que atinge um nível de entendimento, é lógico que a reencarnação é algo que eles tomam um interesse muito grande por ela. Planejam a reencarnação, se preparam para a reencarnação no mundo espiritual, porque eles compreendem que a reencarnação é decisiva para o crescimento espiritual. A reencarnação é a oportunidade que a gente tem de progredir, e todos nós vamos progredir, ou mais rapidamente ou menos, dependendo do interesse de cada um de nós, mas a lei de Deus é lei de progresso, né? E a reencarnação é lei divina que nos oferece a oportunidade do crescimento espiritual. Aí eles dizem aqui, né? A incerteza do futuro para alguns espíritos é uma forma de punição. Imaginem, né? Tem espíritos em regiões de dores, de trevas da espiritualidade, né? Mesmo no umbral, como é conhecido no meio espírita, esses espíritos sofrem ali naquela região de trevas, né? Que eles nem imaginam quando terá fim aquela dor, aquele sofrimento. Eles não conseguem vislumbrar um prazo, eles não conseguem compreender que depois de um tempo eles podem modificar a sua situação. Então é isso que eles estão dizendo aqui, que eles têm essa incerteza do futuro, eles não sabem o que pode acontecer dali para frente, né? E é uma forma de punição nesse sentido. Punição no sentido de que não fizeram por merecer algo melhor. A sua atitude durante a vida física que os levou a essa condição de sofrimento. A gente nunca pode esquecer que a lei divina nos dá de retorno de acordo com o que nós oferecemos à vida. A lei de causa e efeito é justamente essa, volta para nós da mesma forma que fizemos. Então, se o espírito encarnado não se preocupa em agir de acordo com as leis divinas, em viver de uma forma boa, né? De acordo com a lei de amor, procura se melhorar, procura ser bom dentro do possível, procura evitar o mal e corrigir suas imperfeições, se ele não se preocupa nem um pouco com isso, é lógico que ele vai adentrar o mundo espiritual com situações difíceis, né? Vai, muito provavelmente, enfrentar regiões de dor, né? De umbral, de trevas, até que ele se modifique essa atitude íntima, né? Lembrando também aqui, né, que tem aqueles espíritos que nem querem reencarnar, né? Além de não se preocupar com a reencarnação, não querem reencarnar. Existem situações de espíritos que, em regiões de maior assim, de trevas mesmo do mundo espiritual, né, onde eles se sentem dominadores, que eles manipulam espíritos com entendimento menor, desenvolvimento intelectual menor, eles acabam manipulando esses espíritos inferiores e eles se sentem, né, no comando provisoriamente. Então eles não querem deixar aquela posição de comando, mesmo porque eles sabem que reencarnando enfrentarão situações dolorosas muitas vezes. Então muitos nem querem. Então aí nessa pergunta a gente percebe, aqueles que se interessam é porque já compreenderam bem como é boa a oportunidade da reencarnação. Quem não compreendeu, ou não se interessa por ela, ou às vezes nem procura reencarnar, porque não está ainda compreendendo a beleza, né, a misericórdia de Deus que está representada aí na reencarnação. Thaís Cunha, querido amigo, André Tarifa, muito bem-vindos, viu? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. A Elza fez uma pergunta. Vamos ver aqui que eu acho que eu perdi. Ah tá, Elza Constância, boa noite, Elza, dizendo aqui se a contagem do tempo é igual, né? Essa questão do tempo na espiritualidade, né, pessoal, nas esferas ligadas à Terra, o tempo é medido pela mesma forma que o nosso, porém,
a percepção do tempo é diferente, né? O tempo para os espíritos é percebido de uma forma diferente daquela que nós percebemos aqui. Mas o tempo, ele depende de cada planeta, né? Saiu fora da órbita terrestre, não tem esse tempo na mesma forma que o nosso, né? Então, quando falamos em espírito, só se for ligado às esferas da Terra, né? Porque esse tempo nosso, cada planeta tem a sua marcação do tempo, né? Vamos ver aqui. Quem que está dizendo aqui? Dá medo ficar no umbral, né? Elza está dizendo. O umbral é um lugar assim temido, né? Um lugar que muitas pessoas já ficam amedrontadas só de falar, né? Mas, pessoal, falando nisso, reforço aquilo que digo sempre. Não há necessariamente que passar pelo umbral, porque muitos pensam, todos temos que passar pelo umbral. Não necessariamente. Desde que nós estejamos com a consciência tranquila, tentando fazer o nosso melhor, não estamos carregando sentimentos de ódio, de desejo de vingança, sentimentos de maldade, né? Sentimentos ruins. Se nós não temos essa vibração baixa, esses sentimentos ruins em nós, não tem por que passar em regiões de umbral. Porque veja bem, o umbral é uma forma de se depurar, uma forma do espírito se libertar das impurezas, transformar o seu íntimo para seguir para uma região melhor. Não é um castigo. É como se ele tivesse necessidade de se despir daquelas situações, sentimentos que lhe perturbam, né? Então é necessário em alguns casos, né? A Líria Machado, boa noite. Rita Tavares. Daniela dizendo aqui, precisamos nos aprimorar e melhorarmos sempre, né? A lei de causa e efeito é infalível, tudo que fizermos retornará a nós. Justamente, né? A lei de causa e efeito porque vejamos bem, Deus é muito bom, Deus é misericordioso, né? Deus nos ama incondicionalmente, mas Deus é justo, ele nos dá de acordo com o que nós merecemos, mas a misericórdia de Deus é infinita. Então, se não houvesse a lei de causa e efeito, a gente se perderia nas nossas atrocidades, nas nossas ações infelizes. Se nós não sofrêssemos a consequência dos erros que cometemos, a gente não cresceria espiritualmente. Imagine se a gente só fosse fazendo mal, 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 não tivesse nenhum retorno, né? Nenhum resultado, nenhuma situação desfavorável, aí a gente se perderia. Então Deus, que é muito sábio, né, em tudo, perfeito, ele criou a lei, uma das leis é a lei de causa e efeito, que nos dá o retorno das nossas ações, né? Boa noite, Divina Ruda. Bem-vinda aqui também no Instagram. Juliana Mariano aqui no Face também. Vamos mais uma questão, que é a de número 332, tá? Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? A Celinha, desculpa, só voltando aqui que eu vi uma colocação da Celinha aqui para não fugir do assunto. A Celinha dizendo aqui que é no umbral que se toma consciência dos erros que fizemos e pedidos pela misericórdia que tenhamos outra oportunidade de reparo. Então, a Celinha nos ajudando aí com a ideia para deixar claro a função, né, a necessidade do umbral. Pessoal, lembrando uma outra coisa muito importante, né, ainda bem a Celinha disse aqui, fez o comentário, eu me lembrei, que André Luiz nos fala que o umbral não é criação de Deus. Veja bem, quando a gente diz que Deus não criou o mal, é porque ele permite que o homem se ligue ao mal e o umbral venha a ser consequência da mente enferma do ser humano. O espírito que está com a mente perturbada cria aquela região de umbral. E Deus permite que assim aconteça, porque nessa região de dor nós nos recuperamos quando temos necessidades, como diz a Celinha aqui, né? Até que a gente tome consciência dos erros, que a gente se arrependa. Lembra André Luiz no filme? Quando ele orou verdadeiramente, que ele reconheceu a necessidade de encontrar Deus, né?
ele pensou que deve existir um ser. A hora que ele mudou aquela postura íntima, ele encontrou o auxílio do espírito amigo que foi resgatá-lo. Então o umbral não é criação de Deus. O umbral é criação dos próprios seres em desequilíbrio. As mentes perturbadas dos espíritos que lá se encontram vão criando aquela região. Então fica fácil imaginar que um dia vai deixar de existir umbral. Quando a Terra só tiver espíritos com uma boa condição evolutiva, em equilíbrio, né, sem agir nessas maldades, nesses excessos de sentimentos perturbadores, não vai haver mais umbral. Só há umbral na Terra porque tem ainda, né, mentes perturbadas, mentes que se voltam ao mal, tá bom? A Daniela colocando, né, Deus é bondoso e todo misericordioso, que é justamente, né, um dos vários atributos de Deus, né? Desculpe aí voltar, pessoal, mas aproveitei o comentário aí da Celinha, né? Na pergunta 332, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Aí eles respondem, pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então aqui está claro, né? O espírito pode apressar o momento da reencarnação, mas pode também retardar, se ele assim deseja, né? Ele pode apressar, eles dizem aqui, por um desejo ardente. O que seria isso? O espírito quer muito reencarnar. Ele sente necessidade de voltar logo para a vida material. Então ele pede, ele faz um pedido com muita vontade, desejo de voltar logo. E é porque muitas vezes o espírito tem um chamado peso de consciência, né? Eu vou dar um exemplo aqui que fica bem claro, que é essa reencarnação de Segismundo, que está lá no livro de André Luiz, Missionários da Luz. Contando rapidamente a história de Segismundo, ele era um espírito que estava trabalhando no mundo espiritual, na colônia de Nosso Lar. Ele era tipo um orientador espiritual para aqueles que estavam necessitando de auxílio, né? Então ele falava do Evangelho, ele levava uma mensagem de consolo, de esperança para converter aqueles espíritos até em regiões ali de umbral, né? Então vejam, ele era um trabalhador, mas ele carregava um problema sério de uma existência passada. Numa existência passada, ele se envolveu com uma pessoa, se apaixonou, uma paixão fulminante ali, e acabou assassinando o marido daquela pessoa por quem ele se apaixonou. Então vejam, ele carregava um peso muito grande de ter tirado a vida de alguém. E quando ele está em nosso lar, ele aprende muitas coisas boas, ele compreende todo o seu erro do passado, começa a trabalhar no bem, mas aquele fato pesava na mente de Segismundo. Então o que aconteceu? Ele trabalhando, fazendo o bem, mas ele dizia, eu não estou conseguindo. Eu estou falando aqui de Jesus, mas eu sinto que eu tenho uma pendência grave para resolver. Eu preciso reencarnar. Então ele pede esse desejo ardente, ele pede para voltar, porque ele precisava reparar esse erro do passado. Então poderia, no caso aí, apressar, né, um exemplo apenas. Dizem aqui também que ele pode retardar o momento da reencarnação, ou seja, se ele recua diante da prova. Planejou-se a reencarnação para um espírito, tudo programado, e de repente ele fica na dúvida, eu acho que eu não vou conseguir, eu quero adiar, eu não estou pronto ainda. Então ele começa a recuar, ele não está muito decidido para seguir à frente, né? Porque ele não compreendeu bem a importância da reencarnação. Somente recua aqueles que
não compreenderam que a reencarnação é muito importante, né? Se está tudo planejado, não tem por que não vir, né? Pode ser que esse espírito fique amedrontado com a possibilidade de errar novamente, que é uma das coisas que mais aflige aquele que vem para a reencarnação, porque ele se recorda das suas existências passadas e ele fica a se lembrar de quanto ele já errou, né, em vidas passadas, e aí ele pode ficar pensando, mas eu vou errar de novo. Se ele não tiver muito bem preparado, ele fica às vezes com esse receio, né? Por isso que a gente observa nos ensinos aí, né, de André Luiz, Emmanuel e tantos outros, que os espíritos se preparam muito para reencarnar. Estudam as suas existências passadas, planejam a existência futura, né? Desenvolvem trabalhos na espiritualidade para conseguir bons valores, né? Sentimentos, trabalham, desenvolver atitudes no bem, né? Desenvolver bons sentimentos para que ele se fortaleça, para ter disposição necessária para enfrentar a nova prova, né? Que precisa realmente uma vontade bem determinada para desejar vir, porque compreendendo que é uma prova difícil, cada nova reencarnação, mas que é muito importante para que a gente progrida, né? E na questão 333, comentando rapidamente aqui no contexto dessa, né, diz que pode o espírito ficar protelando, mas cedo ou tarde ele sente necessidade de progredir, né? Porque o espírito às vezes fica retardando o momento, mas chega uma hora que ele sente, eles dizem aqui, necessidade de progredir. Olha que interessante, porque Deus nos criou, espíritos que somos, né, com essa condição da perfectibilidade. Então chega uma hora que nós sentimos a necessidade de progredir. Se ficarmos muito tempo estacionários, nós sentimos algo em nós que nos leva a crescer, nos leva a progredir. Então não vai ficar indefinidamente nessa condição de ficar protelando a reencarnação, né? A Celinha dizendo, isso acontece antes da gestação ou se dá quando está no útero e volta atrás? Nós estamos comentando aqui, né, essa parte que estamos comentando antes da reencarnação, né, antes da gestação, né, nós estamos comentando dessa incerteza de protelar enquanto não se iniciou a ligação, porque relembrando sempre, né, a reencarnação começa, o espírito se liga ao novo corpo a partir da concepção, né? Ali o espírito já está iniciando o processo reencarnatório. A Elza dizendo, gostaria de ficar tempo suficiente para aprender muito, porém a prática é a encarnação, né? O tempo, por isso que o tempo na espiritualidade é variável, né, Elza? Quanto nós precisarmos de um tempo para nos prepararmos, né? Vamos ver, por exemplo, André Luiz. André Luiz está um bom tempo na espiritualidade. Parece, né, que continua ainda por lá. Não vi nenhuma informação de que ele tenha reencarnado, né? E ele está aproveitando bem esse tempo, que a gente percebe o progresso de André Luiz desde quando chegou à colônia de Nosso Lar e a condição que hoje ele mostra, né, pelas suas obras, pelo seu entendimento. Dá para perceber o quanto progrediu na vida espiritual, porque na vida espiritual também podemos progredir, mas é necessário voltar à matéria. É aqui que a gente coloca em teste, né? Por isso que chama provas, né? Nós somos submetidos às provas da vida, para ver se o que nós aprendemos realmente consolidou-se, né, como virtude, como conquistas nossas, né? Bom, vamos mais uma questão aqui, que é a número 334. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? Então existe, né, ele está perguntando,
uma predestinação, ou seja, será que já existe um planejamento antes de qual espírito vai reencarnar naquela criança que está para nascer, né? Então eles respondem, o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Nosso amigo Luiz Otávio colocando aqui, né? Bem lembrado, aqui somos colocados à prova. É justamente, né, Luiz Otávio? É a prova que vai mostrar se nós aprendemos realmente aquilo, porque na espiritualidade fica fácil, né? A gente lá está entre os afins, não temos as dificuldades, os diferentes, né? Então aqui que nós vamos mostrar realmente que o aprendizado se consolidou realmente, né? Então essa predestinação que eles perguntam aqui, né? Está bem claro que existe a predestinação. Como o processo inicia na concepção, muito antes, né, daquele casal conceber o filho, esse espírito já está muito antes designado para ser aquele que vai, vamos dizer, habitar o corpo que vai ser gestado ali, né, que vai ter daquela criança que vai iniciar naquela concepção. Então nós precisamos lembrar que existe muito antes uma preparação, um planejamento, porque as ligações não são fortuitas, não são ao acaso, né? Existem as necessidades espirituais. Não é assim o espírito, eu quero nascer em tal família, porque eu gostei deles, né? A gente sabe que nós precisamos nos voltar com aqueles com os quais temos ou pendências do passado, ou também afinidades. Geralmente é isso que acontece, ou por afinidade ou por necessidade de reparação das pendências do passado, né? E nós renascemos sempre no lugar certo. Às vezes a gente reclama aqui, né, que a família não está muito boa, que a família é isso ou aquilo, não temos afinidade. Então a gente percebe que nesses casos onde não há tanta afinidade, existe até um problema de relacionamento, precisamos ficar atentos, porque aí já mostra que é onde nós temos uma necessidade de trabalhar, né? De nos acertarmos, de nos ajustarmos com aquelas pessoas. Porque não é por acaso que nós renascemos em determinada família. Temos essas necessidades. A gente tem esses que não temos um bom relacionamento muito fácil, mas temos também aqueles outros que temos afinidades, né? Que nos sentimos bem ao lado deles. De repente nem está no círculo ali da consanguinidade, pode ser um amigo ou um parente um pouco mais distante, mas sempre temos aqueles que os laços, né, de amizade verdadeiro, de amor, estão ali presentes. Então a gente percebe essa mescla, né? Tem as necessidades e tem as afinidades também. Mas sempre, né, é pensado antes, é planejado antes, o espírito já sabe de antemão onde vai renascer, né? Então não é nada assim de última hora, não é nada por acaso, né? Luiz Otávio colocando aqui, na reencarnação ninguém erra de endereço. Né? Uma fala lá do Chico, né, Luiz Otávio? Muito bom, bem colocado aí para reforçar. Então não adianta reclamar que estamos no lugar certo. Pessoal, vamos mais uma questão, vamos avançando um pouquinho aqui. 335, GPS afinado, né, Elza? Legal, bem colocado. Na questão 335, Allan Kardec pergunta assim: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a escolha do gênero de vida que lhe sirva de prova? Porque lembra que nós estudamos, né, que o espírito escolhe o gênero de provas, né?
pelas quais ele quer passar. Então agora Allan Kardec quer saber, ele escolhe só o gênero de provas ou escolhe o corpo também? Aí eles respondem, pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então aqui nós vemos que essa questão de escolhe o corpo, né? Como a gente precisa entender como é isso. Não vamos pensar assim, eu quero esse corpo ou aquele, um mais bonitinho, um mais perfeito. Como que é essa escolha do corpo, né? Lembrando sempre que o espírito vai escolher desde antes da ligação, ele já está planejando essa. A Celinha dizendo aqui, eu não escolhi o corpo. Célia, sempre descontraindo, né? Pode ser, né, Célia? Eles estão dizendo aqui que em alguns casos não escolhe, não. Mas essa escolha do corpo, né, a gente pode pensar assim, se nós pretendemos escolher um corpo de homem ou de mulher, já é um primeiro ponto aí para se pensar. Dependendo das necessidades da próxima existência, né, daquilo que nós planejamos para a próxima existência, faz sentido também pensar se é melhor um corpo de homem ou um corpo de mulher. Lembrando sempre que o espírito não tem sexo, né, como nós entendemos, e ele habita corpos de homem e de mulher, o mesmo espírito. Então, não é sempre no corpo de homem, nem sempre no corpo de mulher. Divino Arruda dizendo aqui, eu também não. Agora ninguém escolheu nada, né, Divino? Boa noite, Ana Mariana Trevisanuto, lá de Barra Bonita, do NEPV de Jesus. Muito bem-vinda, viu, Mariana? Aí eles dizem, então, que a gente pode escolher, né? Eles falam até nas imperfeições do corpo, pessoal. Interessante isso. Porque, às vezes, uma pessoa, na próxima existência, um espírito, na hora que reencarna, pode passar pela prova de ter uma imperfeição física, né, no corpo. E aí, não é por acaso, nós já compreendemos isso. Então, o espírito já sabia de antemão, né? Faz parte dessa escolha do corpo, né? Quando a gente fala escolhe o corpo, isso já está dentro desse contexto de escolha. Porque vejam bem, se o espírito encarna por uma família que a genética dele está propensa a gerar um corpo com tal deficiência, com tal problema de saúde, né? Possibilidades de desencadear uma doença, por exemplo, esse espírito já sabia, a espiritualidade sabe isso. Então o espírito aceita renascer ali porque faz parte dessa escolha de acordo com as necessidades, né, espirituais que ele tem. Então isso tudo é escolha do corpo. Não é dizer assim, eu quero um corpo desse jeitinho, não, são esses detalhes mais profundos, né? Por isso que eles dizem, as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso. Então, muitas vezes aqui, quando estamos com algum problema, com alguma deficiência, é normal reclamar muitas vezes, né? Mas eles estão dizendo que são provas que vão auxiliar o progresso. O espírito que está muito decidido a enfrentar tudo isso, ele já mostra aquela determinação, aquela vontade de vencer. Eu cito sempre um exemplo que eu acho fabuloso. A gente percebe, por exemplo, aqueles casos que a gente vê aqui de pessoas que às vezes não têm as mãos e pintam com os pés, fazem cada coisa que a gente fica assim, né? A gente reclama às vezes tanto da vida e outros que teriam muito para reclamar mostram, dão exemplo de uma determinação, de uma vontade, de uma garra, de uma vontade de viver, né? Esses aí são espíritos decididos, que voltaram para a reencarnação sabendo que iriam enfrentar essas provas duras, mas que estão triunfando, né? Estão progredindo espiritualmente.
Isso aí serve porque, vejam bem, a reencarnação, o que importa para o espírito, alguns anos da matéria, se ele vai progredir para levar isso para toda a eternidade. Então, alguns anos que a gente enfrenta um problema mais difícil pode representar muito para o progresso, né, desse espírito. Mas eles dizem aqui, mas nem sempre é permitida a escolha, né? A Celinda brincou lá que não escolheu, a Divina Arruda também, né? Nem sempre é permitida a escolha, porque vamos pensar também, né? Quem mais pode escolher livremente é o espírito que avançou mais. Quanto mais evoluído é o espírito, mais liberdade de escolha ele tem, né? Quanto menos evoluído, quanto mais preso ao passado, porque tem espíritos que ainda está preso às expiações dolorosas. O espírito de repente pode falar, não, eu não quero passar por essa situação, mas ele precisa. Aí geralmente é como se fosse um remédio amargo, né? Que precisa para se melhorar. O André até dizendo aqui também, né? E os atletas paralímpicos, então, quanto exemplo, né, André, que a gente percebe de espíritos aí determinados, dando show de vida, né? De coragem, de determinação, de não ficar reclamando aí, né? Como às vezes a gente reclama a troco de nada. A Maria Helena Butião dizendo, também não nasci em uma família todos bem altos, eu sou baixinha. Então tem essas coisas aí, né, Maria Helena? Então o espírito que ainda não tem uma boa evolução, ele pode ficar meio dependente aí da necessidade, né? Não tem uma liberdade muito grande de escolha. E na questão 335A, só aproveitando aqui no contexto também para comentar rapidamente, né? O Allan Kardec pergunta se naquele caso do espírito recusar reencarnar na última hora, tudo pronto ali para reencarnar, tudo planejado, e ele vai recusar, né? Então eles respondem que se houver essa situação nesse sentido, o espírito vai sofrer mais recusando a reencarnação do que se ele a enfrentasse. Porque ele pode, né, perceber que vai ser uma reencarnação um pouco difícil, com algumas provas, né, que vão exigir mais dele. Então ele pode até ter esse desejo de recusar, né? Mas está muito claro que se ele recusa, ele acaba sofrendo mais. É o exemplo que eu falei do remédio amargo, né? Ou de uma injeção, por exemplo. Às vezes não queremos sofrer ali naquele momento, né? Uma coisa ruim, uma internação num hospital, por exemplo. Às vezes a pessoa não quer isso, ninguém gostaria, né? Não é algo agradável, mas é algo que contribui para restituir a saúde. Então a gente enfrenta os momentos ruins, né, necessários. Então essa reencarnação muitas vezes é assim. É um tempo às vezes mais duro, mais difícil, mas que vai representar uma situação melhor para a condição do espírito, né? O André, a Daniela colocando, né, superação, é justamente esse o termo, né, Daniela? E o André colocando aqui, né, alguns abortos naturais não seriam desistência de última hora, então. Uma colocação interessante aí do André, né, para pensar, porque tem abortos que são, né, não são provocados, são naturais, né? Será que um pode ser realmente um espírito que acabou desistindo aí? Tem várias possibilidades, né? Pode até ser algum caso desse tipo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui, senão nós vamos... Deixa eu ver o horário. Eu acho que não vai dar para mais uma. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui, pessoal. Vamos ver a próxima, que tem até um pouco a ver com isso que o André comentou aí, né? A gente já reforça um pouco essa ideia. Porque na questão número 336, diz assim, olha, poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Vejam bem a colocação. A criança, houve uma, né, já sabe os espíritos de antemão que ali em determinado lugar vai nascer uma criança, eles sabem, né?
Então pode acontecer essa concepção e não ter um espírito para habitar, para estar ligado ao corpo que vai se iniciar ali. Então eles respondem, Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer para viver, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida a um desígnio. Então esse Deus a isso proveria quer dizer o quê? Não é que Deus fica correndo para todo lado, aqui vai nascer, tem que ter um espírito. Deus criou leis. Nós nunca podemos esquecer que as leis de Deus contemplam todas as situações, né? As leis de Deus regem o universo com perfeição absoluta. Então as leis que Deus criou já são perfeitas, não tem falha, não tem imprevisto. Tudo está muito bem pensado, planejado, arquitetado por Deus, né? E aí existe também o acompanhamento dos espíritos responsáveis pelos processos reencarnatórios. Deus tem auxiliares em vários níveis, né? Desde os anjos diretos, como Jesus, que estão no contato direto com Deus, como espíritos em vários níveis que trabalham na obra divina, né? Na obra da criação. Então tem espíritos que acompanham os processos reencarnatórios. E eles sabem muito bem que em cada criança que vai nascer já tem ali um espírito pronto para, né, iniciar aquele processo de gestação ali. Só que ele fala, né, quando uma criança tem que nascer para viver, olha que interessante, porque ele não está falando no caso de qualquer criança. Quando a criança vai viver, né, não vai nascer morta no caso, quando vai viver, ele sempre tem uma alma ligada, isso é certeza, né? Vamos até buscar, eu pensei aqui para trazer para vocês, só para ficar um exemplo bem claro. Lá na questão 356, se vocês quiserem olhar, quem tiver com o livro aí, avançando um pouquinho à frente, na 356, fala dos natimortos. O que seriam isso? Aqueles que podem não ter um espírito destinado. Como o André colocou, né, às vezes um aborto aí natural, pode ser que começou a gestação também de uma criança, houve a concepção, mas se não era para ter, essa criança não ia chegar à vida, né? Então pode ser que em alguns casos não houvesse espírito ligado àquele corpo que iniciou ali naquela gestação. São os chamados natimortos, né? Não tem espírito ligado, não está prevista vida para aquele corpo que está se formando, né? Podemos pensar aí, né, no caso de um espírito que não queira, como que recuou diante da prova aí também, como o André colocou lá na citação dele, né? Então assim, se o espírito recua, são várias situações, a gente não pode fazer uma regra, né? Mas alguns casos, então, para ficar claro assim, pode eventualmente acontecer de um espírito não se ligar ao corpo, mas esse corpo não vai ter vida, né? Ele vai, em alguns momentos, e já aquele corpo morre. É uma vida apenas vegetativa que acontece ali no útero, né, durante a gestação, não tem espírito ligado. Mas isso é muito eventualmente, porque geralmente o espírito se liga, né, desde a concepção, no caso que precisa a criança vir à vida normal, né? Tudo bem aí, pessoal? Acho que nós vamos ficar por aqui então. Esse tópico eu acho que vai... Na próxima a gente conclui, porque tem mais algumas questões ainda que não deu para concluir. Pessoal, eu quero aproveitar aqui, fazer mais um convite para vocês. Fui convidado para mais uma live no domingo. Domingo, dia 22 agora, às 19 horas, lá pela Sociedade Espírita Allan Kardec, da cidade de Ribeirão Preto. No domingo vamos fazer uma live, uma palestra sobre uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, que ele chama No Rumo do Amanhã.
Então, deixo o convite aí para aqueles que quiserem acompanhar conosco, tá? A Silvia Rodrigues, aqui no Instagram, boa noite, Silvia, dizendo aqui também, minha mãe teve gêmeos, nasceram, duraram horas e morreram. Podemos dizer que era essa a experiência que precisavam? Silvia, com toda certeza a gente pode pensar dessa forma, sim, porque não há erro, né, diante da lei divina. Porque nesse caso, Silvia, a medicina, a ciência humana pode querer explicar, né, onde houve o erro, onde houve alguma falha, onde houve algum problema aí, mas que para o espírito não há parte de equívoco, de erro diante da lei divina, né? Então, com certeza, era a experiência necessária para que eles passassem, muito provavelmente, né? Era essa necessidade que tinham. Porque, Silvia, existem tantos casos, né, que não vamos aqui entrar em detalhes, mas que, para a gente só ter uma ideia, grosso modo, né, muitas vezes, Silvia, o próprio período da gestação apenas já foi muito importante para aquele espírito, né? Não vou entrar em detalhes, porque senão iria alongar muito. Mas muitas vezes o período da gestação contribui enormemente para o corpo espiritual daquele espírito, né? Para uma condição, para que ele na próxima volte em melhor condição. Então, que a gente possa confiar que Deus sabe o que faz, né? Se aconteceu dessa forma, é porque teve uma razão de ser e com certeza contribuiu para que eles tirassem, né, um proveito disso e muito provavelmente eles retornam, né, em condições bem melhores na próxima. Tudo bem, então, pessoal, vamos aqui também a Celinha colocando, né? Pode ser um caso de prova para quem gesta também, né? A gente pensa em várias possibilidades, porque imagine, para uma mãe, né, que fica na expectativa do nascimento da criança, né? É difícil, é uma prova difícil, porque ela vai ter uma frustração, né? Um sentimento aí de, né, uma tristeza, uma dor, como se fosse uma perda, né? É uma prova dura, sim. Então, mas sempre tem, né, sempre tem uma justiça, né, uma justiça no sentido de oferecer as provas necessárias para as necessidades de cada um, né? Mas legal, Celinha. A Silvia dizendo aqui, né, também penso e acredito que é assim. Legal, muito bom, Silvia. Pessoal, então nós vamos agora fazer a nossa oração final. Deixa eu colocar agora uma musiquinha aqui para dar uma ajuda, né, para a gente fazer a nossa prece. Se alguém quiser pegar aí a sua água, que a gente pede sempre para um bom amigo espiritual possa fluidificar. A Thelma Fonseca dizendo aqui, passou muito rápido, né? Que bom. Gratidão é minha, viu, Thelma? Eu também acho que passa muito rápido, porque para mim eu acho muito interessante, muito gostoso esses momentos aqui estudando com vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos agora procurar, ouvindo essa música suave, procurarmos pensar em algo muito bom, trazer à nossa mente a figura de Jesus, ou uma paisagem muito bela, algo que nos eleva o pensamento, para agradecer a Deus, a Jesus, cada dia da nossa vida, que é uma bênção. E eu quero trazer aqui hoje para mais uma reflexão. Gosto sempre de refletir sobre algumas passagens do Evangelho que nos ajudam muito a aprendermos, a fortalecermos os ensinos do Cristo, né? Quero lembrar aqui hoje daquela passagem
que em certa vez alguns escribas e fariseus surpreenderam uma mulher em adultério e a levaram até Jesus, e eles já querendo tentar Jesus, né, disseram a ele: esta mulher foi pega em adultério e diz a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Vejam que a intenção era colocar Jesus numa situação difícil. Porque se Jesus dissesse não deve apedrejá-la, ele estaria contra aquela lei que eles seguiam naquela época. Se ele dissesse deve ser apedrejada, como ficaria o amor que ele ensinava, né? O perdão, a fraternidade? Então ele estaria de qualquer forma numa situação difícil. Mas a sabedoria de Jesus, né? A percepção, a visão que ele tinha da alma humana, de tudo aquilo que ele via à sua volta, Jesus escrevia calmamente na areia. E eles insistiram na pergunta. Então Jesus faz aquela colocação, né, que todos nós lembramos sempre: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Vejam a sabedoria de um espírito nessa condição de Jesus, que colocou de uma forma que não precisou, né, gerar nenhum problema de contrariar leis, de ir contra aquilo que ele ensinava, mas ele deixou uma lição profunda, e diz o Evangelho que as pessoas foram deixando as pedras, a começando pelos mais velhos até os mais novos, e foram se retirando. E Jesus, então, a sós com a mulher, pergunta a ela: onde estão teus acusadores? E ela diz: se foram, né? Nenhum me acusou. E ele diz: eu também não. Vai, siga em paz e não voltes a pecar. Então Jesus deixou a lição, né, sublime ali mais uma vez. Que nós, que temos às vezes a infelicidade de julgar o semelhante, a infelicidade de apontar os erros do outro, devemos pensar sempre que temos os nossos e não temos o direito de julgar a quem quer que seja. Jamais acusar o outro, que não sabemos as situações que o envolve para que ele haja de determinada maneira. E Jesus sempre dizia, né, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Dizendo, aproveita a lição que teve e transforma a tua vida. Várias vezes Jesus coloca dessa forma, para que nós pensemos sempre que todos estamos sujeitos ao erro, mas que cada vez que erramos, que nós possamos tirar lições do erro, para que não voltemos a errar novamente, para que a gente esteja determinado a aprender com os erros também, né? Então, assim, meus amigos, vamos pedir a Deus por todos nós, necessitados que somos do amparo divino, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, nos ilumine. Cada um de nós que carregamos as dificuldades, que bem sabemos, nessa hora apresentemos o nosso coração a Deus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ajude a enfrentarmos a dificuldade que temos diante de nós, o problema que cada um de nós carregamos. Vamos pedir a Deus que permita que um bom amigo espiritual nos auxilie, nos inspire, nos dê forças, para que a gente saiba agir da melhor forma possível. Muitas vezes vai ser necessária a resignação, de outras vezes a coragem, de outras vezes a fé, mas que a gente possa prosseguir confiantes de que Deus cuida de cada um de nós. A nossa vibração, vamos pedir hoje em especial pelos nossos irmãos do Afeganistão, que
sabemos a situação triste e lamentável que passam. Que Deus tenha misericórdia e piedade de todos esses irmãos que lá se encontram. Que os bons espíritos amigos possam semear a paz, iluminar a todos. Que Deus tenha misericórdia de todos esses irmãos. Que nossa vibração possa ser direcionada, em especial, a esses irmãos que passam por esse momento tão difícil. E assim vamos encerrando a nossa reunião, agradecidos a Deus por mais este encontro e dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, muita paz, que as bênçãos de Deus estejam em todos os seus lares. Muito obrigado pela companhia, pela participação aqui de vocês. Um beijo para minha filha linda Isabela. Boa noite, Divina. A todos que vão aqui deixando as suas mensagens fraternas. Esse grupo que é uma alegria para mim. Eu fico muito feliz aqui de ver, né, as pessoas, que nós formamos um grupo de estudos aqui virtual, né? A gente percebe quantas pessoas aqui que comparecem quase todas as semanas, né, com essa vontade de estudar, de aprendermos juntos. Então, isso aqui é uma grande alegria, né, que a gente percebe, que a gente percebeu que mesmo virtualmente tem essa vontade, né, essa ligação, parece que nós estamos, né, na casa espírita. Então, mesmo distantes, nós nos sentimos tão próximos aqui, né? Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos continuar buscando aprender sobre essa doutrina maravilhosa, né? A Wanda Regina aqui também. Boa noite, Wanda. Eu que agradeço, viu? Regina Varalda, todos os amigos aqui do Face que eu leio depois com muito carinho, as mensagens que vão deixando. Pessoal, meu boa noite, meu abraço fraterno. Aqueles que quiserem, então, e que puderem acompanhar nossa live no domingo, se não, até a próxima quinta-feira, para continuarmos aí o nosso estudo, tá bom? Muita paz, fiquem com Deus, até a próxima. Um beijo, um abraço a todos.